7 pilares seriam: primeiro, visão e negócios, marketing e vendas, branding e customer experience, gestão e OKRs, mindset, data e growth, e o sétimo, que seria a reunião de todos esses para aumentar o valor de mercado, que é a questão do equity. Do gancho de visão e negócio, a gente fala muito sobre a visão míope do empreendedor, né? O que é a miopia? Quem não consegue enxergar de longe, de certa forma. Então imagina que uma das grandes funções do líder, na nossa concepção, é que o líder ele tem que conseguir enxergar mais longe do que a maioria do time. Porque ele precisa ser esse farol, essa inspiração, esse poder de direcionamento para que ele una as pessoas em prol de uma única direção. E quem conseguir enxergar mais longe vai conseguir fazer com que esse movimento aconteça. O ponto é que quando o líder não tem uma visão de longo prazo, ele tem uma visão curto-prazista, ele tem muita dificuldade em engajar o time e, mais do que isso, ele tem dificuldade em saber para o que ele diz não e para o que ele diz sim. E no momento que ele confunde essas duas coisas, ele diz sim para um projeto que não deveria ter dito, por mais que ele possa te premiar no curto prazo, isso aqui vai acabar te fazendo abrir mão de algum prêmio muito maior lá na frente, por causa de alguma pequena oportunidade que vai te tirar totalmente o foco hoje. E quando ele faz isso, ele vai ter vários benefícios. Primeiro, ele não vai mais dispersar energia. Porque a gente no grupo aqui, por exemplo, já errou muito em relação a isso. A gente focou em projetos que não estavam não é que eram projetos errados, mas não estavam no momento de focar nesse projeto. Então, às vezes, a gente focou no projeto certo na hora errada, ou às vezes a gente focou no projeto errado na hora certa. Então, muitas coisas aconteceram. E muitos dos erros que a gente cometeu ao longo da nossa jornada tiveram a ver com, às vezes, a falta de clareza, a ponto de a gente não saber porque a gente diz não, que a gente diz sim. A visão tá lá na frente, não tá aqui hoje. Porque quando você traz aquela visão para o curto prazo, você quer fazer tudo de uma vez e você vai fazer cagada. Então, junto dessa visão de longo prazo, a gente precisa construir tijolinho a tijolinho para chegar lá. E aí a gente traz o conceito da fruta baixa, nesse caso. O empreendedor, ele não tem que querer colher a fruta mais alta da árvore, é sempre a fruta mais baixa. É aquela que vai ser o primeiro passo, o mais fácil, o menos arriscado e o que vai trazer maior retorno. E depois disso você vai para a próxima fruta e depois para a próxima, para a próxima, para a próxima. Mas é muito importante que você tenha a visão clara para que o efeito borboleta que você vai gerar no seu negócio, ele seja positivo. Porque se você desvia 1, 2, 3 graus, é como você jogar tênis depois de 20 anos sem treinar. Então o desenvolvimento da visão, ele é muito poderoso para que a gente possa fazer com que a empresa inteira se una numa única direção e concentre todas as energias lá. Quando a gente chega no pilar de marketing e vendas, né? Chega um empresário assim e fala, pô, mas eu vendo bem. Você fala, sério? Então me explica o seu processo de venda. Aí ele fala, putz, cara, eu faço tal coisa e aí eu saio ligando e a gente, cara, consegue faturar tanto no mês. Então você percebe por esse discurso e por vários discursos semelhantes que por mais que muitas empresas vendam, algumas empresas elas conseguem atingir um certo resultado pelo acaso. E para mim, esse pilar de marketing e vendas, ele talvez seja o mais importante, um dos mais importantes, porque para mim marketing e vendas é processo, dados e métrica, é algo matemático. Então, lá atrás, eu não valorizava o marketing e vendas desse jeito, eu achava que o marketing e vendas era algo criativo e ponto. Não que também não tenha pilar de criatividade, né? Mas para mim era algo apenas criativo. Então, quando a gente começa a perguntar para o empresário quais são as etapas que o cliente dele passa antes de ele comprar, quais são as métricas de conversão de etapa para etapa, aonde se origina o funil, aonde se termina esse funil, como esse funil se retroalimenta, quanto ele gasta para adquirir cada cliente, qual que é o processo, qual que é o manual de cada etapa para outra etapa. O empresário geralmente não tem isso. Digamos que é uma boa notícia sob a ótica do nosso treinamento, porque a ideia é que o empresário saia de lá com esse processo dele construído, né? Para que ele tenha mais clareza do que ele faz. Porque você pode vender de duas formas. Você pode vender na intensidade do seu braço. Então imagina que chega alguém aqui, um vendedor, e ele começa a ligar, aí vem um líder dele e fala, cara, você precisa ligar mais, você precisa vender mais, liga, não para de ligar. Aí ele vai e vende. Ele faz muito resultado. Legal. Tem outro vendedor que às vezes ele vai ligar menos. Só que ele vai ligar menos através de um processo. Tudo que ele está fazendo está sendo mensurado. Então, por mais que ele ligue menos, ele começa a ser cada vez mais assertivo. Então ele começa a acertar fruto do processo e não fruto da força do braço. Porque a força do braço, ela em algum momento acaba e ela é muito menos replicável. Então o ideal é que a gente tenha um processo para que a gente possa fazer um loop cada vez maior. Então para mim o marketing e vendas, o nosso treinamento, é basicamente organizar um modelo de vendas
da empresa, de quem está participando do nosso treinamento, da nossa imersão. Porque quando a pessoa não tem clareza de dados e não mensura nada, não tem como ela melhorar. Ela vai melhorar da seguinte forma, vai chegar para os vendedores e falar, cara, precisamos trabalhar mais, vai, liga mais, vende, pega a lista, liga. E não é assim. O vendedor vai ficar estressado, a empresa vai vender menos, a gente não vai poder melhorar o processo, não vai poder isolar aonde a gente não está sendo eficiente para atacar naquelas áreas de deficiência, e a gente, no final das contas, vai dar sorte, vai dar resultado por acaso, e quem ganha na sorte perde no azar. Aqui no Grupo Primo, no passado, a gente tinha um pouco disso, né, Peri? A gente tinha muito dessa imprevisibilidade de receita, a gente dependia muito da criatividade das coisas. E a gente tem cada vez mais criado um negócio aqui no Grupo Primo, onde a receita seja mais previsível e o modelo de vendas também. Para que a gente possa ter mais previsibilidade e possa acertar não fruto do nosso braço, da nossa criatividade, mas sim fruto de um processo que pode ser aprimorado, aperfeiçoado cada vez mais e gerenciado, né? Desde lá do começo, eu sempre tive a preocupação de longo prazo. Tanto é que talvez a gente estando há uns 7 anos, talvez 8 anos quase na internet, cara, eu conto na mão mesmo, assim, as pessoas que começaram meu processo da gente estão aqui até hoje performando, ganhando dinheiro. Então, qual que é a minha cabeça? A minha cabeça em relação ao branding é uma questão lógica. Cara, você pode destruir o seu branding para ter um resultado muito grande no curto prazo. Ou você pode aceitar ter um resultado um pouco menor hoje, só que ter a consistência através da construção de um branding sólido e viável, né? Então a gente sempre acaba fazendo algumas concessões, só que em prol do longo prazo. E se você for pensar na lógica, todo mundo que toma decisões difíceis e que são penalizados hoje por causa disso, em detrimento do longo prazo, podem começar a corrida um pouquinho para trás, assim. Mas você vai chegar muito mais longe, porque os outros vão parar antes de você. Isso daqui foi da onde nasceu, né? Já que o Bush perguntou um pouco desse questionamento de branding. Agora, o que eu percebi, o que também vem evoluindo um pouco na minha cabeça em relação a branding? Eu acho que o branding, ele se conecta muito forte com o tema cultura. Porque a empresa, ela muitas vezes, ela quer ser vista de tal forma. Pô, todo mundo quer, não é? Você quer ser visto como o fodão, o mais inteligente, o mais incrível. Todo mundo quer ser visto assim. Só que isso não é possível. Isso é possível num primeiro encontro. Isso é possível num primeiro anúncio. Isso é possível num primeiro produto. Mas isso daqui não é factível no longo prazo, não é? Então, para mim o branding, ele tem muito a ver com a cultura, porque a cultura ela tem a ver com quem você é. Não é? E quando você olha para uma corporação, geralmente a cultura ela vem de cima e aí depois ela é espalhada para o todo, não é? E o branding tem a ver com a verdade e a consistência de quem você é. Porque uma empresa que tenta construir um branding em desacordo com o que ela é, em algum momento no mundo que a gente vive tão transparente e digital, você vai destruir o seu branding através da essência da sua cultura se os dois não se comunicarem. Então, mais importante do que você expor exatamente o que você quer que seja exposto, por mais que você possa ter um certo controle da narrativa, eu acho que é importante que o branding seja a sua verdade como corporação, que o branding seja a sua personalidade e que geralmente vem do grande líder ou dos grandes líderes, né? Quanto maior a empresa, menos ela vem do único líder, mais ela vai vindo do alto escalão executivo, digamos assim. Agora, é importante que você tome cuidado para que a cultura também não seja contaminada. Porque no momento que a cultura é contaminada e você se perde em termos de cultura, você também vai ter um impacto que vai demorar mais para aparecer, mas vai acontecer no branding. E quando isso acontecer, você também vai acabar tendo impacto na sua venda. Então você vai começar a ter um colapso de polos de pessoas diferentes te consumindo e você vai começar a entrar num conflito sobre quem você é. Quem é essa empresa? Essa empresa defende isso, mas também defende aquilo. Aí você tem dois públicos aqui diferentes, conflitantes, quando você vê, você já não sabe mais para onde correr e você é tudo e não é ninguém. Vira você perdeu a empresa. essência. Então imagina assim, se eu fosse olhar para gestão e OKRs, né, eu começaria aqui em cima da visão. A visão é a visão de longo prazo no negócio. Só que atingir essa visão, ela tem que ser quebrada em algo menor, que é como se fosse a mini visão, que são os objetivos de um prazo um pouco mais curto. 1 ano, 2 anos, 6 meses. Esses objetivos eles são inspiradores, são qualitativos. Só que qual que é a evidência que eu atingi esse objetivo? Os meus resultados-chave, que geralmente são 2 ou 3 resultados-chave que são mensuráveis. Mas como que eu faço para criar a lógica matemática para chegar nesses resultados-chave? Bom, eu vou criar os meus KPIs, ou seja, as minhas métricas, as variáveis, número de ligações, número de leads, ticket médio, para que eu possa atingir esse resultado. Só que abaixo disso eu tenho a tática e a estratégia, que é de fato como que eu vou fazer para ligar, por exemplo, 100 vezes por dia.
como que eu vou fazer para captar leads a um CPL, a um custo de R$3 por lead? Né? Então você começa a criar estratégia, o tático, para que você consiga atingir cada uma dessas variáveis. E aí esse business ele é completamente matemático. E a gente ensina no Actimize a criar esse modelo matemático para que a sua empresa seja muito mais profissional. Só que depois disso, aí você começa a entrar na complexidade, porque o ser humano não é só matemático. O ser humano ele tem travas, gatilhos e problemas emocionais muito grandes. A gente começou a conversar, uma pessoa aqui do escritório, e essa pessoa falou assim, cara, eu sou inseguro. E quando a pessoa fala isso, cara, o papo não é apenas matemático. Então, quando a gente dá o nosso treinamento, a gente entrega o pilar matemático. Só que a gente também faz sessões de mentoria, onde a gente abre para perguntas, e a gente tenta contribuir de uma forma onde a gente passa um pouco da nossa experiência do que funcionou pra gente. Né? Então acho que isso aqui é um dos momentos mais valiosos do Act, porque são seres humanos. E eu, como um cara que era muito frio com as pessoas, tinha dificuldade de me colocar na pele do outro. Hoje, quando eu estou conversando com alguém, eu sei que não é só passar uma instrução em uma variável, um KPI. Eu preciso me colocar na pele dele para entender como isso daqui bate no coração dessa pessoa. Primeiro de tudo, né? Vamos separar em duas partes. Uma parte mais lógica, técnica, e depois uma parte mais emocional. A parte mais lógica, técnica é assim, ó. Existe um problema cultural, não só no Brasil, mas sim no mundo, pelo nosso sistema de ensino. Né? E quando a gente olha para o Brasil, a gente tem certos temas e tópicos que a gente passa muitos anos da nossa vida estudando. Biologia, tudo sobre geografia. São muitas coisas que muitas delas são realmente muito relevantes, mas de uma forma geral, existem muitos temas que ficam escondidos em algum lugar, que não são ensinados na escola e muitas vezes nem na faculdade, e a maioria das pessoas também acabam nem fazendo faculdade, e que são essenciais no nosso dia a dia. Então não ensina sobre dinheiro. Né? E aí, no futuro, os casais terminam por problema de dinheiro, as pessoas ficam depressivas por causa de dinheiro, as pessoas elas morrem muitas vezes, se suicidam por causa disso, não tem dinheiro para pagar a saúde, educação, nada, por causa de dinheiro, né? Pela falta dele. A gente não aprende sobre negócio, não aprende a gerir pessoas, não aprende a empreender, só aprende a virar lá uma pessoa que vai entrar num processo operacional e nunca vai sair disso. A gente não aprende sobre relacionamentos, a gente não aprende sobre propósito, a gente não aprende sobre controle emocional, a gente não aprende sobre várias coisas que, de uma forma geral, são ou serão a grande busca da humanidade no nosso futuro, na nossa fase adulta. Todo mundo aprendeu um monte de coisa, e se você perguntar, cara, você quer saber o nome de todas as pontes aqui, de tal lugar, ou você quer ter dinheiro? Não, eu quero isso, eu quero dinheiro. A pessoa tá cagando pra esse conhecimento, de uma forma geral. Ela prefere isso? E a gente não aprendeu. Então, sob uma forma lógica e estratégica, a gente olhou para esse filão que existe no mercado. E a gente decidiu ensinar o que não foi ensinado na escola. Então a gente ensina sobre finanças, a gente ensina sobre negócios, a gente ensina sobre, de alguma forma, não diretamente, mas mais indiretamente, sobre controle emocional. A gente tem pós-graduações, uniforma as pessoas, a gente prepara as pessoas para trabalhar no mercado financeiro. E, obviamente, as pessoas desconhecem um pouco do que é o Grupo Primo, mas a gente também tem gestora de recursos aqui dentro, temos mais de 150 consultores de investimentos aqui dentro. Então, a gente é um negócio que, inclusive, já tivemos term sheets na casa de quase R$1 bilhão, né? Que talvez poucas pessoas saibam, a gente sabe. Né? Então, somos um negócio de valor. Ainda sobre a ótica técnica, quando você quer ter uma opinião formada sobre alguma coisa, a gente pode fazer isso de duas formas, mas de uma forma geral a gente sempre tende a ir atrás do viés da confirmação. Se você quer defender que o que a gente faz não é genuíno, você vai pedir opinião para aquelas pessoas que nunca fizeram nosso treinamento e que têm a mesma opinião. Então você vai se juntar numa rodinha e falar, meu Deus, os caras vendem curso, como se fosse algo ruim. Você vai perguntar para quem fez nossos treinamentos, o NPS do Treinamento de Verde Renda é gigante. É mais do que provavelmente a escola onde ele estudou ou qualquer outro lugar que ele aprendeu algum conteúdo. Os NPS dos nossos treinamentos aqui são, em sua grande maioria, acima de 90. É um NPS gigante. A Apple não tem NPS de 90, o Nubank eu acho que não tem também. Não tem. Grandes instituições não tem. A gente tem. Então quem faz, recomenda, adora e acha genuíno. E aí a pessoa sempre vai atrás de confirmação. Por isso que ela não vai atrás de quem fez, que daria uma boa opinião. Ela vai atrás de quem não fez, nada disso. Temos aqui a lógica técnica. Ou seja, a gente atinge, né, uma oportunidade de mercado, as pessoas elas têm uma transformação e temos esse grande resultado vindo da pergunta que a gente faz para quem fez nosso treinamento, ou seja lá o que for, ou para quem também é atendido na nossa consultoria de investimentos e etc. Aí tem a lógica emocional. Por que as pessoas ficam tão incomodadas com o que vende? É inveja. Então, também. As pessoas, elas geralmente tendem a querer crucificar o outro porque o outro consegue fazer algo que ela não consegue. Né? Qual que é um grande problema de um vendedor? O vendedor muitas vezes se sente mal de vender porque ele é inseguro.
tem plano de rejeição, plano de aceitação, então ele se sente inseguro. Então ele tem problemas com venda, não é? Por que ele fica inseguro? Porque ele foi muito rejeitado lá no passado de alguma forma, então é difícil ele lidar com isso. E de uma forma geral, todos fomos, ou a maioria de nós fomos rejeitados na infância por motivos diferentes, não é? E aí, de alguma forma, a pessoa também entra no loop onde ela se sente culpada de fazer alguma coisa. E a pessoa do outro lado, quando vê a gente vendendo ou crescendo, ela não tem a capacidade de fazer a mesma coisa. Basicamente inferiorizar o outro, para de alguma forma se sentir superior. Então eu vejo várias camadas de problemas aqui a serem resolvidos, mas de uma forma geral, uma coisa eu aprendi, Perini. Se você admirar o que os outros estão fazendo, ou pelo menos admirar o que você acha que é bom dentro do que os outros estão fazendo, as suas chances de conseguir coisas parecidas e frutos parecidos são muito maiores do que se você crucificá-las. Isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo quando eu tive inveja de uma pessoa, pedi um conselho e alguém me falou, troca inveja pela admiração. As coisas ficaram mais leves, eu comecei a crescer mais e eu também comecei a ficar muito mais seguro de mim. Que não se mensura, não se melhora. Logo, eu acho que a empresa que quer ser levada a sério, ela precisa ter uma gestão baseada em dados. Eu lembro que num belo dia a gente estava querendo estruturar a nossa área de tecnologia e a gente trouxe o Janotto. Ele desencadeou um crescimento de líderes dentro do segmento que foi transformador na empresa de alguma forma e uma dessas áreas foi a área de dados, né? O Janotto trouxe essa provocação para a gente começou a ter muito mais clareza das coisas, tanto das boas quanto das ruins, né? E se a gente não consegue ter essa clareza, a gente não tem nem aonde atacar, não sabe nem por onde seguir, né? E aí quando a gente traz esse profissionalismo e a gente coloca a cabeça de growth, a gente começa a criar uma lógica de métricas e de dados para que a gente faça essa roda girar, né? E o desafio é, cara, como colocar, implantar uma mentalidade de data e growth na empresa e depois como traduzir isso daqui em dashboards que permitam que a empresa cresça de uma forma sustentável e escalável. Então, para mim, essa área ela é extremamente importante, ela é muito conectada com todas as outras, especialmente com marketing e vendas, né? Só que isso aqui acaba, de alguma forma, impactando no próprio equity, né? Que é o próprio pilar, assim, o próximo pilar. Porque o que a gente percebe, cara, talvez entrando um pouquinho aqui no outro pilar junto disso, é que o empresário, ele primeiro não sabe calcular o equity. A maioria das pessoas que vão lá no equity não sabe quanto vale a empresa deles. E aí quando a gente entra no equity, né, muitas vezes os empresários, na maioria das vezes, não sabem quanto vale o negócio deles, né? A gente abre quase que uma super planilha, onde a gente puxa os principais múltiplos dos negócios nos mais variados segmentos, que é um estudo que a gente tem no equity, e a gente permite que o empresário ele quase que se enquadre em algum desses múltiplos de acordo com algumas perguntas que a gente faz para ele ter uma noção mínima de quanto vale o negócio dele. Só que aí tem uma parte do treinamento onde a gente calcula quanto vale o negócio, de fato. Então entra no valuation, etc. E a gente usa hipoteticamente, né, o valuation de uma lanchonete, né? E aí a gente mostra o que é muito libertador e poderoso, que é onde a gente mostra o impacto dessa pessoa vender mais no valor do negócio dela. Então o que a gente faz? Eu faço o valuation de uma lanchonete, que tem um fluxo de caixa de 10 mil reais. No momento que essa empresa, essa lanchonete, ela aumenta o fluxo de caixa dela em R$1.000, o valuation dessa companhia não aumenta em R$1.000, não aumenta em 12 mil reais no ano, aumenta em quase 100 mil reais. Né? Então, quando a pessoa começa a entender o impacto de ela vender um pouquinho a mais no todo, isso aqui é muito poderoso. Tá? Só que o pilar de equity ele é dividido em duas partes para mim, a parte matemática e a parte qualitativa. É que ela não chega a ser qualitativa, ela é objetiva, mas a gente fez um estudo, a gente conversou muito, a gente chegou a algumas conclusões, e nossa concepção tem 7 pilares que, de alguma forma, eles contribuem para o valor de um negócio. Tá? Então, assim, o primeiro deles é a diversificação de receita. Um negócio que gera a mesma receita, um com mais diversificação e um com menos, tem mais diversificação, vai valer mais. Então o múltiplo pode ser um pouco mais elevado. Né? O segundo é a receita recorrente. A terceira coisa é o risco de continuidade. Então, quando a gente estava sozinho lá atrás, nosso risco de continuidade era alto. Se a gente parasse de vender, não vendia nada. Aí a quarta coisa é o tamanho de mercado endereçável. Então, se a gente tem um negócio que já está na maturidade, para onde ele vai crescer? Né? Então, isso aqui é outra coisa que mexe também no múltiplo. Outra coisa é a governança. Então, aqui no grupo a gente tem um conselho junto com os nossos sócios, a gente tem um board ali, a gente tem a nossa estrutura de líderes. Então, você tem uma estrutura que roda sem mim, sem você. Né? Não da mesma forma, mas roda. Né? Tem várias coisas que nos dão segurança e blindagem a ponto de aumentar o nosso múltiplo. Né? Sexta coisa é um moat. Moat é um termo que eu vi o Warren Buffett falando e que se aplica para cá, que seria o seu diferencial, né? O seu único, o que te torna único. Né? E, cara,
O Warren Buffett, né, ele quando fala sobre fosso, a gente pega alguns exemplos, alguns cases para mostrar. Um que vem na cabeça agora é o case da Coca-Cola e da Pepsi, onde o teste cego fez a Pepsi ganhar, ou seja, o sabor da Pepsi foi melhor no teste que eles fizeram, mas o consumidor prefere comprar Coca, porque tem o brand da Coca. Né? Então assim, cara, isso aqui é uma coisa única, não dá pra você ter o brand da Coca, não dá pra você ter a escala do Walmart, né? Não dá pra você usar o Mickey, só a Disney pode usar. Então você tem alguns tipos de diferenciais únicos, né? Que aumentam o seu valor também, o seu múltiplo, porque ninguém pode replicar, patentes, né? E a última coisa é o growth. Então eu comparo várias empresas listadas, onde algumas faturam mais do que a outra, e a que fatura menos tem múltiplos muito maiores do que essa, pelo simples fato de ter um growth muito mais previsível e a outra ter um fluxo muito mais bagunçado, né? Então a gente acaba entrando nesses pilares que acabam definindo o quanto, matematicamente falando, a gente vai colocar mais para cima ou mais para baixo no equity de uma companhia, né? Então aqui é quase que a consolidação do treinamento como um todo, onde a gente abordou tudo que na essência vai impactar no aumento de vendas, fluxo de caixa, etc. E depois a gente entra em todos os pilares que vão implicar em um múltiplo maior ou menor de uma companhia.